Meus irmãos, eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo, Timóteo, no capítulo 2. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 2. Quem achar, fala assim, uma Bíblia. Só a irmã Eliane achou. Brincadeira. 2 Timóteo, capítulo 2 e verso 2. Amém? Eu leio na NVT. Diz assim o texto: Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as às pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se fizeste isso, não poderia agradar o oficial que o alistou. Amém? Feche os teus olhos novamente. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que está posta nessa noite. Nós estamos diante dela e nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua boa palavra. Nos ilumine, Senhor, nessa noite, sopre pelo Teu Espírito Santo palavras de vida, palavras, Senhor, de salvação. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a Tua palavra como precisa ser feito, então que seja por uma ação do Teu Espírito Santo sobre mim que vou comunicar, mas sobre a Tua igreja também que vai acolher, que nós possamos discernir aquilo que vem do Senhor, para que permaneça no nosso coração apenas aquilo que pode nos ensinar, nos edificar e nos fazer, ó Pai, expoentes da Tua glória neste mundo aqui. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja reunida. Muito obrigado por todos que se reúnem aqui, que a gente possa sair daqui, Senhor, alimentados pela Tua palavra, Pai. Conceda-nos a graça de ouvirmos a Tua voz nessa noite. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens sobre discipulado. Vocês sabem que desde o começo do ano, a visão nossa para este ano de 2026 na nossa igreja é que 2026 é o ano do discipulado. E Deus tem nos levado a pensar discipulado não como modelo, não como uma estratégia, não como um programa de crescimento de igreja. Alguns pastores, quando eu compartilhei que estava pregando aqui sobre discipulado, eles falavam assim para mim, eu tenho um programa muito bom de crescimento e que envolve discipulado. Mas nós cremos que discipulado não é um modelo, não é uma estratégia, não é um programa de crescimento. Discipulado, na verdade, é a nossa identidade, o ser cristão. Discipular e ser discipulado, ele é tão importante quanto a nossa vida de oração e a nossa vida de leitura devocional. E a gente precisa entender que tudo que nós fazemos aqui, seja em comunhão com muitos, ou seja em comunhão com poucos, tudo que nós fazemos é discipulado. Se nós entendemos que esse momento em que nós estamos aqui ministrando a palavra é discipulado, a gente passa a se relacionar com a questão do discipulado de maneira diferente. A gente toma nota. A gente pergunta novamente aquilo que a gente não entendeu. A gente ouve de novo. A gente vai na palavra. Será que é isso mesmo que está dizendo? E pergunta, pastor, eu não entendi essa parte. Me explica novamente. Por quê? Porque você está entendendo que tudo que você ouve aqui, tudo que você acolhe no seu coração que vem do Senhor, é o Senhor não só te ensinando, mas te dando ferramentas também para você compartilhar o reino dele, a mensagem dele. O Senhor não te enche de uma palavra todo domingo aqui para você sair daqui falando assim, gente, que palavra boa, que culto abençoado. Não, o Senhor te enche, o Senhor derrama conhecimento sobre a tua vida para você sair daqui procurando pessoas que você possa compartilhar aquilo que você ouviu do Senhor. Porque talvez você ouviu aqui um dia que o Senhor Jesus nos salva não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos,
mas pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você ouviu talvez isso daqui pela primeira vez aqui na nossa igreja. E o que o Senhor quer com isso? Que você saia daqui ensinando, dizendo para outras pessoas: olha, sabia que o que salva não são os nossos méritos, é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Porque o que é mais comum aí fora é as pessoas dizendo que são os nossos méritos, são as nossas boas obras que nos salvam. Mas não é esse evangelho que nós cremos. Nós somos salvos para as boas obras. Você foi salvo para fazer boas obras, mas você não foi salvo por causa das suas boas obras. Você foi salvo para ser santo. Você não foi salvo porque você é santo. Você foi salvo porque você é pecador. E agora que Ele te salvou, o que Ele deseja? Que você seja santificado na boa palavra e seja alguém parecido com Jesus no mundo. Porque você já é alguém salvo. Porque você conhece o Deus verdadeiro agora. Viva como a expressão de alguém que conhece a Deus. Como que eu vou refletir o Deus da Bíblia se eu não me santifico? Como que eu vou dizer que Deus é santo se a minha vida só reflete os pecados que eu tenho? Mas a gente não pode confundir. O que me salva é a santidade de Jesus manifesto na cruz do Calvário, por meio da justiça dele. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo se apoderam dessa salvação. E agora vem em Jesus um exemplo a ser seguido. Eu quero ser como meu mestre. É por isso que a Bíblia vai nos chamar apenas 3 vezes. A gente já falou sobre isso. Apenas 3 vezes a Bíblia vai nos chamar de cristãos. As outras vezes em que a Bíblia vai se referir a nós, sabe o que ela vai dizer? Discípulos de Jesus. E sabe quantas vezes aparece? 269 vezes. Você foi chamado para ser parecido com Jesus. Esse é o anseio de um discípulo. Ele quer ser parecido com o seu mestre. Quando você vai aprender violão e você chega no mestre de violão, aquele cara que toca muito, o que você quer fazer? Você também quer tocar violão. Você também quer tocar bem violão. É por isso que você quer estudar. Quando nós vamos até Jesus dizendo: o Senhor é meu mestre, eu quero ser seu discípulo, o que nós estamos dizendo? Eu quero ser parecido com o Senhor. E discipulado é isso. É o caminho de nos tornarmos parecidos com Jesus. E o Senhor vai usar a nossa vida também para formar novos discípulos. O Senhor deseja que nós sejamos discípulos, mas o Senhor deseja também que façamos discípulos. A grande comissão, a missão da igreja, não é saiam por aí e encontrem pessoas para frequentar a igreja. A missão não é essa. A missão de Jesus é saiam por aí e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. A missão de Jesus não é vão lá e convertam pessoas. Não, a missão de Jesus é vão lá e façam discípulos. Vão e ensinem outras pessoas a serem meus discípulos. E o Senhor usa as nossas experiências para discipular pessoas. Sejam experiências boas ou sejam experiências ruins, o Senhor usa as nossas experiências. Talvez você tenha boas experiências de uma vida de adoração, de uma vida devocional com Deus. Talvez você tenha uma experiência de um relacionamento com Deus, de uma transformação que o Senhor fez na sua vida. Isso é uma boa experiência. Mas talvez você está aqui hoje e você tem péssimas experiências. Experiências da perda de um amigo. Experiências da perda de um filho. Experiências de um divórcio, de uma crise no casamento. De um diagnóstico de uma doença terrível. Mas o Senhor usa tanto as nossas experiências boas para discipular pessoas, como o Senhor também usa as nossas experiências ruins para discipular pessoas. Porque se um dia você passou por uma crise no seu casamento e o seu casamento foi restaurado, o dia que você ver alguém passando uma crise no casamento, você vai chegar e dizer para aquela pessoa aí: eu sei que Deus pode restaurar o seu casamento. Sabe por quê? Porque Ele fez isso comigo. Porque foi assim que Ele fez comigo. Pessoas que perderam filhos. Quando de repente vê uma pessoa perdendo, enlutada porque perdeu o seu filho.
pode chegar com autoridade dizendo assim: olha, eu posso te abraçar. Eu sei que Jesus pode te confortar, pode te consolar, porque eu também perdi o meu filho. Então percebe, tanto as experiências boas quanto as ruins, Deus pode utilizar como instrumento para discipular, para transformar outras vidas. No texto que nós lemos de 2 Timóteo, eu queria dar um breve contexto para vocês. Paulo escreve a segunda carta ao seu filho amado na fé, Timóteo. E essa é as últimas palavras do apóstolo Paulo. É o último registro escrito que nós temos do apóstolo Paulo. É o último registro do apóstolo Paulo. É suas últimas palavras. Paulo está preso em Roma e está sentenciado à morte. E é nesse cenário que Paulo escreve essa carta ao seu filho na fé, ao seu filho amado, Timóteo. E uma das coisas que muito me desafia nessa carta, está lá no capítulo 4 e no verso 2, eu queria que você lesse comigo. Timóteo, capítulo 4, verso 1. Vamos ler o verso 1 e o 2? E eu quero que enquanto eu leio, você lembre que o apóstolo Paulo está preso, sentenciado à morte, nos seus últimos dias de vida. E essas são as últimas palavras conhecidas do apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará vivos e mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Essa é a parte que me pega. Pregue a palavra. Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje, com paciência e bom ensino. O que o apóstolo Paulo está falando? Timóteo, faça discípulos. Pregue a palavra. Seja na ocasião boa, seja na ocasião ruim. Ensine, pregue a palavra. Aproveite o tempo, ensine pessoas. A característica principal de um discípulo de Jesus é a maneira como um discípulo de Jesus se relaciona com aquilo que Jesus está falando. E o tema dessa mensagem é o discipulado e o poder da palavra. A gente cantou aqui hoje um texto lá de João, no capítulo 6, quando Jesus está discursando para a multidão. E Jesus começa a ser muito duro no seu discurso. Porque você vai se lembrar que Jesus havia acabado de, no capítulo 6 de João, Jesus havia acabado de fazer uma multiplicação de pães. Jesus despede a multidão. No dia seguinte, a multidão se reúne e começa a procurar Jesus. Eles não sabiam onde Jesus estava. E a Bíblia diz que eles passam a manhã inteira procurando Jesus. De repente, eles encontram Jesus. A multidão encontrou Jesus novamente. E quando eles encontram Jesus, eles dizem assim: mestre, onde que o Senhor estava? Nós estávamos procurando o Senhor a manhã inteira. E a resposta de Jesus é: vocês estão me procurando, não por quem eu sou, mas pelo pão que eu vos alimentei. E aí Jesus começa a descer a lenha em todo mundo. Jesus começa a fazer um dos discursos mais duros que Jesus fez na sua trajetória. E chega uma altura que a multidão começa a ir embora. Começa a deixar. Jesus está ali fazendo aquele discurso, pregando, a mensagem de Jesus é dura, e a Bíblia vai dizer que os discípulos a multidão começa a levantar e ir embora. Já aconteceu isso aqui, eu já fiquei muito triste. Imagina, né? Você está pregando, a pessoa levanta e vai embora. Tu fala assim: poxa, vai ficar bom, peraí. Agora imagina, Jesus está pregando e a multidão começa a ir embora. Até que os discípulos chegam para Jesus constrangidos e dizem assim: mestre, a multidão está indo embora, está todo mundo indo embora. Essa palavra que o Senhor está dando é dura demais. Aí Jesus sobe o tom ainda mais com os seus discípulos. Porque o que Jesus diz para os seus discípulos? Vocês não querem ir também? Vocês podem ir, ficar à vontade, viu? A porta da rua, serventia da casa. Jesus diz: vocês não querem ir também?
E aí entra o que nós cantamos aqui ainda há pouco, quando o apóstolo Pedro levanta e diz assim: Senhor, mas para onde eu irei, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde que eu vou? Se é aqui que tem vida, se é aqui que tem palavra de salvação, se é aqui que eu me encontro, se é aqui que a minha vida é ressignificada, para onde eu vou? Percebe? Uma característica de um discípulo é como que ele responde aquilo que Jesus está falando. A multidão vai embora. Os discípulos de Jesus acolhem aquilo que Jesus está falando. Senhor, para onde eu vou? Se só tu tens palavra de vida eterna. E se um discípulo precisa se relacionar com aquilo que Deus está dizendo, aonde nós encontramos o que Deus está dizendo? Aonde? Na palavra. Aonde que nós encontramos o que Jesus está dizendo? O que Deus está dizendo? Nós encontramos na palavra. Jesus, em João, no capítulo 5, e no verso 39, ele diz assim: as Escrituras testificam de mim. É interessante que quando Jesus fala que as Escrituras testificam dele, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. De que textos, então, Jesus está falando? Jesus está falando dos textos do Antigo Testamento. Jesus está dizendo: as Escrituras do Antigo Testamento testificam de mim. Um discípulo de Jesus é aquele que é apegado à palavra de Deus. Um discípulo de Jesus é aquele que ama a palavra de Deus, que se rende para conhecer mais a Deus. Eu, por exemplo, eu amo ler bons livros. Domingo passado eu trouxe aqui minha biblioteca pessoal e emprestei para vários irmãos aqui alguns livros que eu tenho. Quem não devolver perde a salvação, já estou avisando. Emprestei meus livros, muitos livros. Eu amo ler livros. Eu amo ouvir boas pregações de pastores que eu admiro e que eu gosto. Eu amo também ouvir bons louvores. Às vezes a gente compartilha com alguns irmãos aqui, olha que louvor abençoado e tudo mais. Mas a Bíblia, meus irmãos, é a nossa fonte mais segura para discernirmos a voz de Deus. Tem bons louvores, tem bons livros, tem boas pregações, mas a Bíblia é a nossa fonte segura. Eu sempre digo aqui, eu repito sistematicamente, meu maior medo não é pregar uma heresia, algo errado. Meu maior medo aqui é eu pregar algo errado e você falar amém. Deus seja louvado. Esse é o meu maior medo. Porque o que fundamenta a nossa vida não é só o que você ouve aqui dia de domingo. Aliás, se você estiver fundamentando a sua vida só no que você está ouvindo aqui dia de domingo, você está correndo um sério risco. Um sério risco. Porque pode chegar o dia aqui que eu prego tudo errado. O que precisa fundamentar a nossa vida é aquilo que está posto aqui. Porque isso daqui é imutável. Isso daqui não muda. Isso daqui vai te permitir um dia que eu pregar uma besteira, se eu chegar em mim e falar assim, pastor, mas o que se pregou não está aqui, hein? Eu li diferente disso daqui. Isso vai te dar autoridade. Olha só como que a Bíblia, ela testifica demais o reino de Deus. Eu queria que você abrisse e acompanhasse comigo a leitura que eu vou fazer do Salmo 22. Salmo 22, verso 1. E eu queria lembrar você que esse texto que eu vou ler aqui, ele foi lido provavelmente 1040 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ou seja, 1 milênio antes, 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Esse texto aqui foi escrito. E você vai entender porque que é importante a gente falar que esse texto foi escrito 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. O texto diz assim: Meu Deus, Deus meu,
Nossa, tá vendo que você não pode confiar em quem está aqui pregando? Que lê tudo errado. Meu Deus, por que me abandonastes? Quem foi que disse isso na cruz? Quem foi que disse essa mesma expressão na cruz? Jesus, 1000 anos depois. Essa foi um dos brados da cruz. O próprio Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Agora vai ficar mais bonito. Olha o verso 7 do Salmo 22. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. O que a multidão, quando passava e via Jesus crucificado, o que o texto diz que eles faziam? Olha lá, ó, balançavam a cabeça. Versículo 8, ou verso 8. Esse é o que confia no Senhor, que Ele o livre, que o liberte, se dele o se agrada. Lembra que a multidão falou: tu és o Filho de Deus? Então, desce daí. O salmista parece estar narrando a crucificação de Jesus. Mas ainda fica interessante. Verso 16. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Verso 18. Repartem minhas roupas entre si e lançam sorte por minhas vestes. Agora abre Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 e verso 35. Diz assim: depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sorte para dividir as suas roupas. Exatamente como estava escrito no Salmo 22, que foi escrito 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. A palavra de Deus, ela é fiel, meus irmãos. Ela permanece. O próprio Jesus diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E como esse, Salmo 22, existem muitos outros textos que narram a história de Jesus perfeitamente. Se você puder ler o Isaías 53 na sua casa, leia. Uma vez eu estava evangelizando aqui na praça. Com a igreja aqui, nós estávamos fazendo um culto na praça. E tinha um jovem que ele falou assim: eu não creio na Bíblia, porque ela é adulterada. Eu falei assim: mas quanto você conhece da Bíblia? Ele falou assim: não conheço nada. Aí eu peguei o Isaías 53, e dei para ele ler. E Isaías 53 vai dizer: ó, por suas pisaduras fomos sarados. E ele vai narrando ali a via sacra de Jesus, a dor de Jesus. E quando ele terminou de ler, eu perguntei para ele assim: de quem que esse texto está falando? Ele me respondeu assim: eu acho que está falando de Jesus. Eu falei: sabia que esse texto foi escrito 600 anos antes de Jesus vir ao mundo? Aí ele falou assim: agora você me assustou. Ele não se converteu, mas saiu assustado. Então, o discípulo de Jesus se relaciona com aquilo que o Senhor está falando. E quem é a palavra, meus irmãos? Quem é a verdade? Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí, nós, como os discípulos de Jesus, a gente tem duas possibilidades. Se a gente não expressar essa verdade, se a gente não expressar a verdade que nós conhecemos do Evangelho, a gente está dizendo duas coisas. Primeiro, eu sou um discípulo de Jesus, mas eu não conheço a palavra de Jesus. Isso é um problema. Se eu, como discípulo de Jesus, não respondo aquilo que Jesus está falando, só tem dois caminhos. O primeiro, eu não conheço o que Jesus está falando. E isso é um problema. E o segundo é pior ainda. Eu conheço. E ainda assim decidi não obedecer.
A minha pergunta é, em que lado você está? Espero que nenhum dos dois. Você é aquele que não conhece, você não obedece, você não pratica porque você não conhece? Ou você conhece e ainda assim, deliberadamente escolhe não submeter à vontade de Deus? E aí nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, eu tirei 3 princípios para a gente sobre discipulado. Porque ele vai dizer lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, texto que nós lemos aqui inicialmente, diz assim: você me ouviu ensinar verdades, confirmadas por muitas testemunhas. Por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: aquilo que você me ouviu falar diante de muitas testemunhas, agora você ensina a outras pessoas. Qual que é o discipulado de Jesus, meus irmãos? Jesus discipulava a multidão, falava para a multidão. Enquanto ele falava para a multidão, ele ensinava seus discípulos. Tanto é que, por vezes, quando Jesus estava sós com seus discípulos, eles perguntavam assim: mestre, a gente não entendeu aquilo que o senhor falou diante da multidão. Explica novamente para nós. Então, o discipulado de Jesus acontecia na multidão, entre muitas pessoas, mas acontecia também no relacionamento, num grupo menor, com seus discípulos. E Jesus também discipulava no relacionamento pessoal, por exemplo, com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo fazer esse mesmo caminho que ele, apóstolo Paulo, fazia. O que o apóstolo Paulo está falando? Você não ouviu falar diante de muita gente? Isso que você me ouviu falar diante de muita gente, pega isso e ensine agora a outras pessoas que também vão transmitir esses ensinamentos. O que vocês estão ouvindo aqui hoje é eu anunciando as verdades do Evangelho diante de muitas pessoas. E o que Deus está querendo que você faça? Que você pegue essas verdades e comece a transmitir e a ensinar outras pessoas. Discipular, então, é ensinar. É ensinar outras pessoas o reino de Deus, aquilo que você aprendeu, comece agora a ensinar. O pessoal que faz teologia, por exemplo, comece a ensinar para os outros agora o que é sincretismo religioso. Não é não, Gil? A gente teve a prova do nosso módulo aqui, semana passada, e uma das perguntas da nossa prova era o que é sincretismo religioso. E nenhum aluno errou. Você acredita? Eu fiquei feliz demais. Fiquei feliz porque ninguém errou, todo mundo foi lá e gabaritou. Essa todo mundo acertou. Ao mesmo tempo que eu me senti feliz, vocês agora, vocês se sentem responsáveis, porque significa que vocês sabem o que é sincretismo religioso. Vocês então agora devem, adivinha, ensinar. Quando você vê alguém lá levando a rosa ungida para casa, falando que aquela rosa ungida tem poder de tirar o Satanás da casa, você chega para aquela pessoa e fala assim: meu irmão, se livra disso. Isso é sincretismo religioso. Você vai ensinar o reino de Deus. Nós somos livres em Cristo Jesus. Você não precisa disso, meu irmão. Então percebe, aquilo que você aprendeu, aquilo que o Senhor te ensinou diante de muitas pessoas, comece agora a ensinar pessoas. Comece a multiplicar no reino de Deus. Eu falei 3 princípios, né? O primeiro é ensino. O segundo é multiplicar. É levar adiante aquilo que você aprendeu. O Senhor quer que você transmita. Quer que você leve para outros aquilo que você aprendeu. Nós não somos uma represa. A gente não acumula. A gente transmite. A gente é um rio de Deus que flui conhecimento, vida e verdade por meio da palavra de Deus. E o terceiro princípio que eu encontro nesse texto é participar. Então o discípulo é aquele que ensina, o discípulo é aquele que multiplica e o discípulo é aquele que participa. Olha o verso 3. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está preso em Roma. E quando ele diz para Timóteo: sofre comigo, Timóteo, ele não está pedindo para que Timóteo deixe a igreja de Éfeso, porque Timóteo era pastor na igreja de Éfeso, e vá para Roma ficar preso com Paulo, onde Paulo estava. Paulo não está falando: vem aqui sofrer comigo, vem aqui ficar preso comigo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando: sofra comigo por causa do Evangelho. Sofra como um bom soldado. Milite por uma causa, pelo reino de Deus. Sofra por conta disso, assim como eu estou sofrendo.
Paulo sabia que ele estava preso por causa do evangelho. E ele está dizendo, Timóteo, sofra comigo. Não era para Timóteo sair e ficar preso em Roma. Ele está falando, assuma as dores. Participe da causa do evangelho. Sofra comigo como um bom soldado. Um soldado, ele vai para as linhas de frente. Ele vai para a infantaria porque ele tem uma causa. Porque ele vai defender algo. E aí Paulo diz, sofre como um bom soldado. Aceite o custo de servir ao Senhor. E há 2 tipos de sofrimento na vida, meu irmão. 2 tipos. Existe um tipo de sofrimento que a vida nos impõe. E essa acontece para todo mundo. É uma doença, é uma perda, é uma desilusão. O ônus de ser humano é que a gente está sujeito a passar por todo tipo de sofrimento. Todo tipo de sofrimento. Quando eu tinha 21 anos, eu fui diagnosticado com 18 tumores no intestino. 18. Então a gente é sujeito a ter um diagnóstico terrível como esse. 3 meses antes do meu casamento. Falei para a Neide, pode separar, fica à vontade. Estava noivado, fazia 3 meses pro meu casamento. A gente está sujeito porque essa é uma condição de ser humano. É o ônus de ser humano. A gente está sujeito. Mas há um sofrimento que a gente decide se colocar no meio dele. E por incrível que pareça, é esse sofrimento que o apóstolo Paulo está nos incentivando a viver. Quando a gente sofre, Deus abençoe, irmão, por conta da causa do evangelho. Quando você vai em oração ao Senhor dizendo assim, Senhor, eu estou sofrendo pelo teu nome. Porque você está abandonando coisas. Você está deixando coisas para trás para viver aquilo que o Senhor tem para você. Esse é o tipo de sofrimento que o Senhor deseja que você passe. Que você assuma a responsabilidade como discípulo de Jesus. Porque você vai perceber que ser um discípulo de Jesus invariavelmente vai implicar uma vida de sofrimento. Vai implicar uma vida de sofrimento. O Senhor não nos promete uma vida fácil. Ele promete que Ele estará conosco em todas as dificuldades. E que o reino dele vai avançar e ele vai se tornar conhecido. Ele vai usar as nossas dificuldades como um caminho para ele se tornar conhecido em nós e através de nós. Mas ser discípulo de Jesus implica uma vida de sofrimento, porque você vai precisar se posicionar, você vai precisar se renunciar, você vai precisar abandonar o mundo por causa do evangelho. Amém? Confie a homens fiéis. Paulo está dizendo, ensine a homens fiéis. E essa ideia de fidelidade no original não é pessoas que são sem pecados, não está falando de pessoas que sejam perfeitas. Mas o apóstolo Paulo está dizendo pessoas que estão dispostas a ouvir. Pessoas idôneas para acolher o que Deus está falando. O que isso significa, meu irmão? Quando você ouve uma palavra dura, quando você ouve uma palavra dura de Deus, como é que você reage? Você se fecha para aquilo que Deus está falando? Você se afasta daquilo que Deus está falando? Ou você se quebranta e busca em Deus transformação? Quando o Senhor denuncia a tua maneira de viver, o que você faz? Você se afasta de Deus, porque essa é a multidão. Lembra da multidão de João capítulo 6? Quando a palavra estava dura, eles fizeram o quê? Foram embora. Mas homens fiéis daquilo que ouvem, são aqueles que acolhem aquilo que Deus está dizendo e desejam e buscam e estão dispostos a terem suas vidas transformadas. Ouvem Deus denunciando o pecado e diz assim, Senhor, me perdoe. Eu quero seguir um caminho de transformação. Quebranta minha vida. Me transforma para a tua glória e para o teu louvor. Eu não quero mais permanecer como eu estou. Homens assim, são esses que o apóstolo Paulo disse, Timóteo, ensine para esses, para que eles possam multiplicar no reino de Deus. Que a gente possa ser esses que têm o coração quebrantado e disposto a ser transformado pela palavra do Evangelho. Amém?
E o poder, meus irmãos, do ensino só pode acontecer por meio da palavra de Deus. A pergunta é, nós conhecemos? A gente busca conhecer a palavra de Deus? Ah, pastor, mas eu leio muito e depois que eu leio, eu esqueço tudo que eu li. Quem tem essa dificuldade assim? Pastor, você acredita? Olha, eu leio, mas acabei de ler, eu já esqueci, eu não lembro mais. Mas olha só, meu irmão, deixa eu te perguntar, você lembra? Vamos fazer um exercício de memória aqui. Você lembra o que você comeu terça-feira da semana passada? Quem é que lembra? Vamos melhorar? Você lembra o que você comeu quinta-feira? Passou? Se você forçar muito ali na memória, talvez você lembre. Mas uma coisa é real. Você se alimentou. E aquele alimento te sustentou. Te deu energia. Te deu força. Assim também é com a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é o nosso pão diário. A gente tem até um devocional do pão diário, mas a palavra de Deus é o nosso pão diário. É o nosso alimento para o dia de hoje. Talvez você não lembre o que você leu na semana que vem, mas aquilo que você leu naquele dia te fortaleceu. Aquilo que você leu naquele dia te edificou, te aproximou de Deus. Pastor, eu não lembro o que eu li ontem, mas aquilo te serviu, aquilo te edificou, aquilo te abençoou, aquilo te fortaleceu. Então acredite, confia naquilo que você está lendo, que aquilo tem poder para te satisfazer plenamente em Deus. Na oração ele diz, o pão nosso, não é o pão nosso de amanhã, o pão nosso de daqui 3 meses, ele diz o pão nosso de cada dia. O nosso alimento tem que ser diário. Todos os dias. Mas sabe o que a gente lembra? Por exemplo, se semana passada você passou um dia inteiro com fome por causa de alguma coisa, você lembra. Você fala assim, nossa, aquele dia eu passei fome. Meu Deus, eu fui fazer um exame, estava de jejum, o médico atrasou, o exame demorou, eu passei uma fome lá. Você lembra? Você lembra. Quando a gente está fazendo jejum para o nosso acampamento aqui, a gente lembra, a gente fala assim, nossa, aquele dia que eu estava fazendo jejum, me ofereceram comida aquele dia, eu não podia comer. Você lembra. E olha que loucura, a gente tem que desenvolver um relacionamento com a palavra de Deus a esse nível. O dia que você não se alimentar da palavra de Deus, é disso que você precisa se lembrar. Você fala assim, não li a Bíblia hoje. Nossa, hoje eu não li a Bíblia. Talvez você não se lembre do que você leu. Mas se você começar a ler todos os dias, o dia que você não lê, na verdade você vai se lembrar que você não leu. E aquilo vai te incomodar. A minha oração é para que chegue o dia em que você não lê, você fala assim, meu Deus, não li a Bíblia hoje. Você se lembre disso. Que você fique desejoso por conhecer o Senhor por meio da sua palavra. E se apoderar daquilo que o Senhor está dizendo para nós. Por exemplo, você acharia estranho se você chegasse num restaurante, pedisse o cardápio, aí o cara te dá o cardápio, você vai lá, você lê o cardápio inteirinho. Quando você acabou de ler o cardápio, o que você fez? Você fecha, levanta e vai embora. Todo mundo vai achar estranho. Aí no outro dia você vai lá de novo, abre o cardápio, lê ele todinho, fecha e vai embora. Você leu, mas você se alimentou? Não. Então a palavra de Deus, ela precisa ser alimento para nós. A gente precisa deixar ela entrar e penetrar o nosso coração. A gente sentar na mesa e se alimentar da palavra. Não lê apenas como alguém que lê um cardápio, levanta e vai embora. Não, como alguém que lê um cardápio, depois pede a refeição, se alimenta. E fica ali, Senhor, me ajude na compreensão da Tua palavra. E o desafio para essa noite é, estude para conhecer o Senhor. Estude para conhecer o Senhor. Mas também estude para tornar o Senhor conhecido. Você pode firmar esse desafio no seu coração? Estudar para conhecer o Senhor, mas mais do que isso, estudar para tornar o Senhor conhecido.
Porque toda a verdade que nós necessitamos está aqui, ó, nesse texto. Nesse evangelho que está posto aqui. Eu sempre brinco no Encontro dos Homens que a palavra de Deus ele é o prumo. Quem é pedreiro sabe, né? O prumo é aquele que você coloca na parede assim e ele fala se a parede está reta ou se a parede está torta. E a palavra de Deus é isso. E quando você coloca o prumo da palavra de Deus na nossa vida e você fala assim, meu, tá torto. Não é a palavra de Deus que tem que mudar. Quem é que tem que mudar? A nossa vida. Não é o prumo que está errado. Sou eu que estou torto. Então sou eu que me alinho por conta da verdade do evangelho a qual eu fui exposto. Porque senão a parede vai continuar torta. A Bíblia que é fiel. E eu que preciso ser moldado e transformado por ela diariamente. E estude para tornar Deus conhecido. Eu tenho total convicção, meus irmãos, que a minha obra aqui nessa igreja como pastor não vai ser contada no grande dia pela quantidade de anos que eu pastoreei essa igreja. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou poder chegar diante de Deus e falar para Ele assim, Senhor, eu quero um galardão porque durante 30 anos da minha vida eu pastoreei a PBEG. Deus vai falar aí? Eu tenho total convicção que as minhas obras, que o meu pastoreio, não pode ser definido pela quantidade de anos que eu me dediquei a esse sagrado encargo. Mas, na verdade, será avaliado pelo quanto eu tornei Jesus conhecido e quantos discípulos de Jesus foram formados. A sua recompensa diante de Deus não é uma contabilidade, não é uma conta, não é um cálculo. O que a gente vai dar conta diante de Deus é: você fez o meu nome conhecido? Você sofreu dores de parto, como Paulo diz em Gálatas 4,19, para que Cristo seja formado em outras pessoas? Você sofreu para que o meu nome se tornasse conhecido? Você gerou outros discípulos que me conhecem? Então, meu pastoreio não vai ser medido pela quantidade de membros que se reúnem aqui no domingo, ou pela quantidade de anos que eu pastoreei, mas se eu tornei ou não Jesus conhecido. É a responsabilidade que eu tenho com a sua vida. É isso que o Senhor vai cobrar de mim naquele dia. A responsabilidade e a fidelidade que eu tive aqui de tornar Jesus conhecido. E a minha oração é que para aquele dia você dê testemunho dizendo, não, eu realmente conheci Jesus, lá na primeira igreja batista de Embu-Guaçu. Mas a minha oração é para que outras pessoas testifiquem a seu respeito, dizendo, eu conheci Jesus através da vida do Wagner, eu conheci Jesus através da vida da Zilda, do Gilberto, do Júlio, da Gabi. Eu conheci Jesus através dessa vida. Sabe uma oração que eu tenho feito ultimamente? Senhor, me dê alguns que possam te conhecer por meio da minha vida. Essa é a oração que eu tenho ocupado minhas madrugadas. Senhor, me dê alguns que possam te conhecer através da minha vida. E essa é a responsabilidade que eu tenho com você e que você tem que ter com o próximo também. E assim a gente ensina e assim a gente multiplica no reino de Deus. Quando você vê o seu irmão pisando na bola, quando você vê um irmão seu fazendo algo errado, quando você vê um irmão seu pisando no tomate, fazendo algo que não deveria, essa não é a oportunidade que você tem para criticar o seu irmão. Olha que verdade profunda. Quando você vê o seu irmão pisando na bola, quando você vê o seu irmão fazendo algo que não deveria, essa não é uma oportunidade para você criticar o seu irmão. Não é. E se você o fizer, Deus vai cobrar de você. Quando você vê o seu irmão pisando na bola, cometendo um pecado, pisando no tomate, fazendo algo que não deveria, essa é a oportunidade que Deus está te dando para você discipular o seu irmão, para ensinar o seu irmão, para cuidar do seu irmão. Amém?